Olá, eu me chamo Daniel Evangelista Santos, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Imunologia, sou orientado pela professora doutora Clarice Schettini, e isso é parte do meu projeto de mestrado, caracterização de culturas primárias de retina de roedores. Primeiramente, é importante trazer uma introdução a respeito da deficiência visual no mundo. Segundo a OMS, aproximadamente 39 milhões de pessoas existem 39 milhões de pessoas cegas no mundo. Além disso, aparentemente há um aumento dos casos, tanto no número de pessoas cegas e com baixa visão, quanto da frequência de doenças que afetam a retina. Entre essas, existe a degeneração macular, relacionada à idade, que é uma doença extremamente comum e que pode ter como consequência o descolamento de retina. Existem outras doenças que também levam ao descolamento de retina, mas são um pouco mais raras, como a doença de Coates, e há também algumas doenças que aumentam a chance de um descolamento de retina, como por exemplo o glaucoma ou a própria miopia alta. Em situação de descolamento de retina, existe a morte dos neurônios da retina. Essa morte geralmente ela ocorre devido ao déficit de nutrientes e hipóxia, essas células sofrem após o descolamento, e um processo inflamatório também, muito mediado pela glia de Miller, que pode ter uma resposta reativa, agressiva, chamada de gliose, e também existem alguns fatores que podem ser expressos em excesso e levar à morte dessas células neuronais, que eventualmente levam à perda da visão. Diante desse cenário, surge o flavonoide rutina, que é um composto que já vem demonstrando seu potencial anti-inflamatório, também seu papel neurogênico em moléculas de cultura PC12 e também de proteção contra a excitotoxicidade glutamátérgica. Portanto, é um candidato interessante para proteger os neurônios diante de um descolamento de retina. Para testar esse composto, desenvolvemos essa metodologia, né, a partir da literatura, onde retina de camundongos P0 a P3 foram dissecadas e dissociadas e eventualmente plaqueadas para testarmos as melhores condições de cultivo. Dentro dessas condições, nós testamos a concentração, né, do B27, que é um composto que suplementa essa cultura, né, e aumenta a sobrevivência de neurônios. Recomenda-se o uso de 2%, entretanto, nós testamos também a concentração de 1% e também a de 0,2%, como algumas outras culturas que já existem no laboratório. Aqui podemos ver na imagem A uma cultura com 1% de B27 e uma cultura semelhante, mas com 0,2% na imagem B. Para algumas culturas, nós tínhamos o interesse de purificá-las e transformá-las em culturas de glia de Miller, que é a glia específica da retina. E para esse tipo de cultura, geralmente usa-se uma concentração maior de soro fetal bovino, e foi utilizada uma concentração inicial de 1%, mas foi aumentada eventualmente a 10% para as culturas que desejávamos purificar. Diante disso, nós conseguimos desenvolver, né, culturas mistas, em que apresentam tanto neurônios quanto células da glia, e podemos observar a morfologia neuronal nessa seta indicada, e também uma morfologia glial na outra seta. Na imagem B, nós podemos ver melhor, com uma aproximação maior e com o coração de Rosenfeld, essa morfologia glial. Nessa outra figura, nós podemos observar a diferença que a suplementação maior de B27 fez nas culturas. Podemos observar que as culturas com 1% parecem ter maior número de neurônios, que são essas células um pouco mais escuras, enquanto as culturas com 0,2% aparentam ter uma maior concentração de células gliais. A presença de neurônios foi confirmada através da técnica de imunocitoquímica, na qual um anticorpo contra a proteína beta-tubulina 3, uma proteína específica do neurônio, foi utilizado em associação com um anticorpo que emite uma coloração verde. Então podemos assim confirmar a presença desses neurônios através da análise dessas imagens. Nas nossas culturas purificadas de Glade Miller, nós utilizamos a metodologia de envelhecimento de cultura, mas também vamos testar a metodologia de uso do ácido ascórbico, que já foi descrita na literatura. Além disso, estamos coletando o meio condicionado da cultura de Glade Miller, porque na literatura já foi demonstrado que que essas células secretam NGF e outros fatores que são interessantes para a manutenção de neurônios e que provavelmente induzem a sobrevivência e a neuroitogênese, como alguns artigos já sugerem. Portanto, nós fomos capazes de caracterizar, né, estabelecer e caracterizar culturas primárias, né, de retina, culturas mistas, onde nós temos neurônios de glia, e culturas purificadas de glia de Miller. Com essas culturas, podemos avaliar o potencial neuroprotetor de compostos como a rutina e também podemos estudar o efeito do meio condicionado de glia de Miller em contextos fisiológicos e patológicos. Muito obrigado.